O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho. Parte 12. Livro 5, continuação. Kaiser Redvivos 2. Parágrafo 29. Aristocracia e sacerdócio no Império Americano 1. Frase de Jacob Wasserman. Eu não sou Cristo. Ressuscitar a filha de Jairo não estava em meu poder. Pelo contrário, era um homem acabado nessa época, posto de lado, como em obediência a uma senha. Não prestava mais nem para ser lançado aos cães. Nada me restava fazer, senão levantar acampamento e abandonar o país, levando comigo esta metade inanimada de mim mesmo, como Joana, a louca, com o cadáver do esposo. Para o oeste, sempre para o oeste. Warschauer Vareme, em O Processo Mauritius. Próxima frase. Nossa Constituição foi feita apenas para um povo moral e religioso. É totalmente inadequado para governo de qualquer outro tipo. John Adams. Alô, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma leitura do nosso livrinho, O Jardim das Aflições, né? Muito bem, baixa essa musiquinha aí, menino. Sim, senhor, professor. Só um minutinho aqui, professor. Deixa eu pegar o livro aqui do lado. Eu preciso deixar as notas de rodapé já no esquema, né? Senão... Ixi, então ajeita isso aí. Dá uma pausinha na música aí. Já faz o trem. Pronto aí, já conseguiu? Sim, já, professor. Pode continuar. Muito bem. Pois vamos lá, pessoal. A quarta translatio imperii, trazendo o centro do poder para o novo continente. Não esqueça, leitor, pois era disso que eu vinha falando no parágrafo 27, né? Iria realizar o projeto em que Napoleão falhara. O Império Leigo, incorporando em si, sob uma forma laicizada e desespiritualizada os valores cristãos, assumiria o encargo de substituir a Igreja, todas as igrejas, na condução da vida interior das gentes e de unificar sob a nova religião laica o mundo ocidental. O oriental também, se possível, né? Importa agora, gente, delinear os princípios do Evangelho, que descarnado e desvitalizado se iria consolidar na forma de moral estatal democrática, essa metade inanimada de cristianismo, inicialmente implantada em território norte-americano, para em seguida ser expandida para todo o mundo, gente, já no século XX, uma nova religião da humanidade. Aí veremos de qual culto é sacerdote ou iogue comissário e que gênero de sacrifício se oficiava no altar do MASP. Pois bem, em primeiro lugar, a religião do Novo Mundo, pessoal, é maçônica, entendeu? Todos os signatários da Declaração da Independência, sem exceção, pertencem a alguma loja maçônica, gente. Desse momento em diante, ninguém, mas absolutamente ninguém, faz carreira política nas três Américas sem ter de entrar para a maçonaria, prestar satisfações à maçonaria ou enfrentar a maçonaria.
O fato é demasiado notório para que se seja preciso demonstrá-lo. A carreira de Fernando Henrique Cardoso, o político ruim de voto que, recebendo a iniciação maçônica em poucos anos, chega à presidência, vencendo a candidatura aparentemente imbatível de Luiz Inácio Lula da Silva. Ilustra-o novamente. Só que, entre apóstolos e adversários dessa organização, mais são os interessados em mistificar do que em esclarecer o seu papel na história espiritual da humanidade. Entre os primeiros, a mistificação toma a forma de especulação fantástica sobre a antiguidade maçônica, abusando de analogias que são tomadas por identidades históricas, e de um jogo duplo na ocultação ou revelação do papel desempenhado pela entidade nos lances decisivos da história. Os projetos de risco são ocultados sob o manto da descrição, quando não da secretude, perdão. Mas a posteriori, pessoal, tudo aquilo que dá certo é atribuído à ação genial da maçonaria. Tá com a notinha aí, menino? Tô sim, professor. Então já li essa notinha aí. Tudo bem. O exemplo, no 10º ano do golpe de abril de 1964, com o regime militar já mais que consolidado, a maçonaria assumiu sua participação na autoria do evento, com os grão-mestres desfilando de aventais e toalhas ao lado dos generais estrelados. Não mudou muita coisa, não. E continua lindo aí. Mais espantoso é ainda quando a entidade, por um misto de fraqueza e vanglória, assume como seus os feitos que lhe são, talvez falsamente, atribuídos por seus adversários. Comentando o livro de Albert Lantoine, Histoire de la franc-maçonnerie française, La franc-maçonnerie dans l'État, Paris, Émile Noury, 1936. René Guénon louva-o. Eita, tá escrito em francês aqui, professor. Peraí. Pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou traduzir. Vamos lá. Eu não sei se a tradução tá muito boa, viu, professor? Mas vamos lá. Quando ele demole a lenda que quer, a maçonaria desempenha um papel considerável na preparação da revolução, porque, curiosamente, esta lenda, que deve o seu nascimento a escritores antimaçônicos, como Abbé Barruel, eventualmente será adotado mais tarde pelos próprios maçons. Etude sur la franc-maçonnerie et le campagnonnage. Nossa, difícil isso aqui, hein, professor? T1 Paris Editions Traditionnelles, 1977. Página 106. Sim, pois como poderia estar integralmente comprometida com a Revolução a entidade que tinha entre seus membros de destaque um Saint-Martin, um de Maistre? Fim da nota. Pois bem, pelo lado adversário, gente, há evidente mistificação em interpretar toda a simbólica maçônica, inclusive a das iniciações de ofício, no sentido de um anticristianismo rasteiro sugerido pelas falas de próceres maçônicos, de uma época muito posterior. Há engano ou má fé em atribuir à ação maçônica no mundo uma unidade de intenções e de estratégia. Há engano e má fé em explicar todo o enfraquecimento do espírito cristão no mundo como efeito de uma conspiração maçônica. Nota de rodapé. É a tese característica de Gustavo Barroso, História Secreta do Brasil,
terceiro volume, 3 volumes. Companhia Editora Nacional, 1937. Acho que nunca houve no Brasil um pesquisador tão bem informado sobre sociedades secretas e tão incapaz, por falta de métodos científicos e espírito filosófico, de tirar conclusões sólidas das informações de que dispunha. Fim da nota de rodapé. O primeiro desses 3 erros, gente, movido por um intuito de interpretar as coisas preconceituosamente, mutila e comprime a linguagem simbólica num unidimensionalismo que nada poderia justificar. Não? O segundo negligencia o curso frequentemente caótico, múltiplo e incontrolável que assumem os empreendimentos secretos, principalmente quando atravessam as gerações e os séculos, e não têm a resguardar-lhes a continuidade e a unidade, senão a força sutil e às vezes apenas simbólica dos egregoroi, que um rito basta para desfazer informação. O terceiro omite o fato historicamente comprovado de que a própria maçonaria foi alvo de conspirações, de divisões e ataques de organizações ainda mais secretas, gente, que pretenderam usá-la para fins diversos, e de que dentro dessas mesmas organizações, por sua vez, surgiram conspirações e segredos numa pirâmide invertida, onde a treva mais densa assombrava e governava a menos densa. Nota de rodapé. Ver John Robinson, Prophets of Conspiracy, Ordinary Published, em 1798. With a New Introduction by the Publishers, Belmont, Mass. Western Island, 1967. O autor, alto dignatário da maçonaria escocesa, dirige-se aos seus pares para denunciar a infiltração de membros de uma outra organização secreta, os Illuminati da Baviera, nas fileiras da entidade. Mais tarde, o revolucionário italiano Giuseppe Mazzini, tendo conseguido galgar altos postos na hierarquia do Illuminati, se queixava de que parecia haver acima da organização uma outra mais secreta que a manipulava. Os jogos de esconde-esconde entre as sociedades secretas anteciparam todas as práticas que no século XX seriam adotadas pelos serviços secretos estatais. Você tá rouco, menino? Professor, eu dei aula hoje e tive que falar muito alto e fiquei assim. E se você não quiser, eu posso ler o negócio. Não, eu tô aguentando, tá de boa. Tranquilo, professor, dá pra... Tem certeza? Tenho sim. Muito bem, então vamos continuar. Bem, enfim, gente, a ideia mesma de conferir a uma sociedade secreta a unidade doutrinal e administrativa de uma igreja é de um ridículo sem par. O secreto não age historicamente em linha reta, mas pela eficácia do caos, gente, da divisão e da suspeita que afeta aqueles mesmos que o servem. Hein? Empreendimentos como o do Monsenhor Dupanloup, por exemplo, que tentam ciscar nas palavras dos próceres maçônicos os elementos com que possam compor uma doutrina maçônica, para em seguida melhor combatê-la no campo dos argumentos lógicos, são inteiramente infrutíferos, ainda que filosoficamente respeitáveis, certo? Pois a doutrina assim encontrada é apenas uma dentre muitas possíveis. É, na melhor das hipóteses, a doutrina dominante na maçonaria de uma dada época, pronta a ceder lugar a outra na época seguinte. O grande reformador maçônico do século XX, René Guénon,
encontrou a organização num estado de vácuo doutrinal, que uma profusão de ritos e símbolos aliada a uma retórica sufocante só bastava para disfarçar ante os intelectos menos exigentes. Guénon, gente, preenche esse vácuo com a mais densa metafísica. Bem, o maçonismo guénoniano, os argumentos do Monsenhor Dupalope, já nada tem a opor. Hein? Nota de rodapé. A polêmica católica entre René Guénon continua impressionando pela sua incapacidade de enfrentá-lo no terreno propriamente metafísico. As célebres objeções do Monsenhor Danielot, acho que é Danielope aqui, tá errado, hein, professor? Tá, Danielot, eu vou ler assim. Porque acho que traduziu já direito assim. Paul Ceran e outros adversários católicos de Guénon fogem para o terreno teológico e moral, onde se sentem obrigados, sob pressupostos de fé, que, no entanto, não são metafisicamente válidos. O mais irônico de tudo é que o lado cristão não está, só não sabe por quê. Não está certo, só não sabe por quê. O ponto-chave dos erros de Guénon, que até hoje ninguém neste mundo parece ter enxergado, nem mesmo seus concorrentes da escola schuoniana, é de natureza puramente metafísica, está na sua doutrina de não ser e das possibilidades de não manifestação. Esclarecida e derrubada essa doutrina, intrinsecamente absurda, manifestam-se os verdadeiros pontos de discordância entre cristianismo e guénonismo, bem como sua via de conciliação. Explico isso mais extensamente em meu diário filosófico. Fim da nota, professor. Muito bem. Mas por trás da variedade mirífica das ideias maçônicas, que aqui não nos interessa absolutamente, há na organização uns quantos traços puramente formais e estruturais, que estes sim, são constantes, pelo menos desde o século XVIII, e que, modelando a mentalidade dos fundadores do Império Americano, imprimirão sua marca no mundo todo, que este vai forjando ante os nossos olhos. Ô menino, não sai não, vem cá. Deixa que ele foi ver. Já pediu pizza, eu escutei bugio. Ô menino! Oi, professor. Você vai ler aqui, eu... Tô chegando, peraí. Eu pensei que era pizza, mas não é. A nota de rodapé, né? 180, né? Ver Jean Paul, A Franco-Maçonaria Simbólica e Iniciática. Tradução Edilson Alckmin Cunha, São Paulo, Pensamento, 1979, capítulo 1. É só isso. Isso. Ai. Ante os nossos olhos, não, dentro dos nossos cérebros. Não. Antes de tudo, gente, o corpo de membros da maçonaria, como os de qualquer outra sociedade secreta, é uma aristocracia, tá certo? A seleção rigorosa, os ritos iniciáticos, a disciplina do segredo e a obediência a uma hierarquia secreta separam o iniciado comum dos mortais, criando a uma tradição imemorial e dando-lhe o sentimento, às vezes até justo, de pertencer ao círculo dos eleitos, que por trás da agitação cega e vã dos átomos anônimos, sabem o que se passa e para onde as coisas vão. Esoterismo e democracia são termos antagônicos como segredo e difusão. Mas, pessoal, se de fato é assim, então é totalmente falso o pressuposto, Pressuposto aceito pela maioria dos teóricos há 2 séculos, de que a modernidade se caracteriza pela democratização da vida política,
pela ampliação dos meios de participação do povo no poder, pela eliminação progressiva do resíduo aristocrático. Ao contrário, tanto na Revolução Francesa, meu filho, quanto no crescimento do Império Americano, o que se observa é uma ascensão de uma aristocracia iniciática, porra, cujo poder, fortalecido pela disciplina do segredo, se furta por completo de toda a fiscalização, a toda a crítica, a toda a tentativa de controle externo. Não? Bem, no fundo, todas as aristocracias tiveram um forte elemento esotérico e iniciático nas suas origens. A aristocracia de sangue não é, senão, o resíduo multissecular de uma casta, que no início recrutava seus membros segundo os critérios seletivos e triagens iniciáticas, bem semelhantes aos da maçonaria, né? Ou de qualquer outra sociedade do gênero. As ordens de cavalaria nunca foram simples organizações militares, gente, mas sociedades iniciáticas, cujos ritos e símbolos remanescentes nos permitem adivinhar as profundidades insondáveis do mistério espiritual que continham. O crescimento da maçonaria do século XVIII, a Revolução Francesa e o nascimento do Império Americano não marcam assim a extinção do poder aristocrático, mas a gigantesca reciclagem da casta aristocrática. É essa reciclagem que inaugura propriamente os tempos modernos, gente. O mundo de hoje, porra. Ela se define pelos seguintes traços. Presta atenção. Primeiro, substituição das antigas aristocracias de sangue pela aristocracia iniciática. Segundo, caráter secreto ou pelo menos discreto do novo poder aristocrático. E terceiro, gente, formidável concentração do poder dominador, aliada a uma não menos formidável expansão dos direitos nominais do dominado. Resumindo, a aristocracia de fato, democracia de jure, uma combinação que só se tornou possível pela ampliação do papel desempenhado pelo secreto na vida política social. Nota de rodapé. Christopher Lasky, ao assinalar o elitismo crescente na sociedade americana, em A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Tradução, Thalita M. Rodrigues, Rio de Janeiro, Ediouro, 1995. Contrasta esse fenômeno com a ideologia igualitária reinante no século passado, tomando-o como uma novidade radical, sem perceber que as raízes dele já estão no berço mesmo do novo império. Fim da nota. E é ela mesma que possibilita a evolução muito peculiar da nação norte-americana, onde a ampliação quase característica dos direitos populares, dos movimentos de protesto e da cultura da reclamação não abala no mais mínimo o que seja o poder das velhas oligarquias. Antes o fortalece, porra. Mas atenção, hein? Ressaltar a importância da presença maçônica na constituição do novo império não é atribuir paranoicamente à ação da maçonaria a autoria do curso da história do Novo Mundo. Não é fazer da maçonaria o demiurgo invisível e onividente que move os cordões de tudo o que acontece. Não é aderir a nenhuma interpretação conspirativa da história. Pois a maçonaria, gente, no meu entender, não dirige o curso dos acontecimentos pela sua ação deliberada, mas simplesmente sua presença na estrutura do poder do Império Americano impregna de um elemento de secretude e do espírito de um novo modelo de hierarquia sacerdotal a vida mental e política dos povos do Novo Mundo, cacete. Impregnação esta que escapa totalmente ao controle da própria maçonaria e se torna, com o tempo, um princípio estrutural que atua por si pelo automatismo do hábito inconsciente e independente das intenções de quem quer que seja. Eco.
o que possibilita que as coisas transcorram assim, é uma certa característica inerente ao poder maçônico, sobre a qual talvez nem mesmo os líderes e teóricos da organização hajam nunca parado para pensar. E se me pergunta, que característica é essa, hein? A maçonaria reúne a liberdade intelectual de uma sociedade de debates à rigidez e à disciplina de uma fraternidade iniciática. Fraternidade iniciática significa, gente, sujeição de seus postulantes a uma sequência de ritos preparatórios, de seus noviços a ritos de iniciação, de seus membros à prática de ritos regulares, né? Agora, rito significa execução imitativa e corporal de uma cosmovisão simbólica, tá certo? E repetida, quer compreendida ou não, não importa, demarca de uma vez para sempre o quadro inteiro das possibilidades de intelecção consciente do indivíduo. Entendeu? Bem, para fazer-me compreender neste particular, devo reexplicar toda a cadeia de absorção em projetos cognitivos que leva da simples estimulação sensível à memória à abstração imaginativa, à abstração eidética. É eidética, hein? Não é aidética, é eidética, ok? E, finalmente, ao discurso lógico. Eu devo simplesmente remeter ao leitor ao meu estudo anterior, Umas Filosofia Aristotélica da Cultura. Esse é o nome da minha obra. Vocês leem lá. Claro, devo optar por esta última alternativa, mas como seria estúpido sugerir que o leitor do presente livro o abandonasse pela leitura do outro, por isso eu disse depois, é melhor enxertar aqui um resumo daquilo, cuja versão extensiva ele poderá deixar para buscar no outro mais tarde. Tá certo? Então eu digo logo, aquilo que os nossos sentidos colhem da variedade infindável do mundo é primeiro elaborado sobre a forma da abstração imaginativa, sobre a qual e só sobre a qual, e não diretamente sobre os dados do sentido, pode em seguida operar-se a abstração conceitual, de cujos produtos se comporá em seguida o raciocínio lógico. Bem, este é um dos raros pontos de psicologia e teoria do conhecimento em que não há quase desacordo, gente. De Aristóteles a Jean Piaget, de Tomás Aquino a Benedetto Croce, de Duns Scott a Etienne Soriot, e a mais recente ciência cognitiva. O que acontece é que nem todos tiram dessas verificações as consequências óbvias que elas se seguem inapelavelmente por. Uma delas é a seguinte: aquilo que está fora do nosso círculo imaginário está fora do nosso universo conceitual, porra. Nota de rodapé. No sentido em que aqui emprego estes termos, cabe enfatizar a distinção entre os conceitos e as meras definições nominais. No conceito, capto intencionalmente a essência de um ente real, ou de um atributo real, compreendido como real, se não metafisicamente, ao menos logicamente, isto é, em hipótese. Na definição nominal, apenas a intenção significada por uma palavra, independente da realidade ou irrealidade da coisa referida. Em lógica simbólica, por exemplo, só se usam definições nominais, mas estas não bastam para a teoria do conhecimento. Ainda nota, professor? Pois bem. Isso não quer dizer, gente, que não possa ser pensado. Quer dizer apenas que, se for pensado, será pensado como mera forma lógica, sem correspondência ao menos próxima com aquilo que entendemos como realidade. A imaginação é, em suma, a mãe daquilo que se chama senso do real. Nosso senso do real, meu filho, não depende nem da nossa percepção, nem do nosso raciocínio, nem da nossa vontade, porra.
depende das formas profundamente consolidadas do nosso universo imaginário. Ora, porra, cada imagem depositada na nossa memória ou produzida na nossa imaginação é, no sentido mais rigoroso da palavra, um símbolo, uma semente produtora de significados múltiplos, mas análogos entre si. Nota de rodapé. Nossa, quanta nota, hein, professor? E não reclama, leia aí que tá tudo bem pautado. Sobre a analogia, ver meu ensaio, A Dialética Simbólica, em Astros e Símbolos, São Paulo, Nova Estela, 1985, capítulo 2. Fundamental para a compreensão do método de interpretação simbólica que emprego neste e em outros estudos, método que deve muito a René Guénon. Symboles de la Science Sacrée, Paris, Gallimard, 1962. A Titus Boucard, Principes et méthodes de l'art sacré, Paris, Derve Livres, 1960. A René Allot, La Science des Symboles, Contribution à l'étude des principes et des méthodes de la symbolique générale, Paris, Payot, 1977. E a Suzanne K. Langer, Philosophy in a New Key, A Study in the Symbolism of Reason, Right and the Art, New York Mentor Book, 1948. E Ensaios Filosóficos, tradução Jamir Martins, São Paulo, Cultrix, 1971. Fim da nota. O resultado para os fins da presente investigação é o seguinte, pessoal. Uma sociedade iniciática, qualquer que seja, não tem necessidade de controlar as opiniões de seus membros, já que tem pleno domínio sobre o seu imaginário. Na verdade, quanto mais liberdade de crença vigora ali dentro, quanto mais frouxa e menos dogmática for a doutrina da organização, mais eficaz será esse controle, que tem todas as vantagens em permanecer implícito, porra. Uma organização que timbre em defender um dogma explícito não tem outro remédio senão explicitá-lo. E os sentimentos difusos que governam o imaginário na meia luz do implícito e do pressuposto perdem todo o seu mágico poder no instante em que se expressam na clara linguagem dos dogmas. Pois a partir desse instante, gente, torna-se objetos de raciocínio, de assentimento ou discordância intelectual, de crítica. Isto foi bastante evidente nos casos da Igreja Católica, do Islã e muito antes do hinduísmo, quando a linguagem polissêmica dos símbolos se começa a substituir o discurso unívoco das formulações doutrinais, começam a pulular as oposições e as heresias. A maçonaria resguardou-se desse risco, conservando seu arsenal simbólico sob a proteção de uma impenetrável névoa doutrinal. Lá dentro, pessoal, pode-se discutir de tudo, mas a doutrina maçônica, se existe, está a salvo de qualquer contestação. Dá um pouquinho de água aí, menino. Obrigado. Desculpa, pessoal, deu umas engasgadas aqui, uma soluçadinha aqui. Então, eu estava dizendo que a doutrina maçônica, ela está salva de qualquer contestação, entendeu? Se ela existe, né? Na medida em que ela permanece ambígua o bastante para poder admitir todas as interpretações. Não corre o risco de entrar sequer em discussão. Se todas as interpretações são válidas, todas já estão neutralizadas de antemão. Compreende-se, portanto, a extrema cautela com que, entre afetações de homenagens, os maçons do século XX receberam a contribuição doutrinal de René Guénon,
O guenonismo tornava as ideias maçônicas intelectualmente respeitáveis, dando-lhes uma imponente solidez doutrinal. Mas tudo que é sólido está sujeito a receber porradas, né? A solução foi guenonizar logo umas 3 ou 4 lojas e deixar o resto exatamente como estava. Solução tipicamente maçônica, gente. Se você concorda com Guénon, entra numa loja guenoniana, porra. Se discorda, vai simplesmente para outra loja, cacete. Ao contrário das grandes organizações dogmáticas, as sociedades secretas, pela dialética de sua própria busca de sobrevivência, alimentam as dissidências e as cisões, porque a cisão aí significa automaticamente isolamento. Os membros da loja dissidente não frequentam mais as outras lojas, entendeu, meu filho? E isolamento significa impossibilidade de um confronto direto. A facção dissidente, isolada asepticamente, pode continuar integrada no conjunto. As sociedades secretas compõem-se, por definição, de compartimentos que se ignoram. Elas não imitam o modelo orgânico, hierarquizado e integrado dos corpos animais, porém o crescimento de tumorações variadas e independentes, que só têm em comum o fato de serem alimentadas pelo sangue de um mesmo corpo. Hein? Ora, porra, se me perguntam como é possível que gerações e gerações de homens intelectualmente dotados consintam em viver sob o domínio de uma névoa entorpecente. Uns dos maiores gênios das artes, gente, das ciências e da política foram maçons, hein? Bom, eu respondo que isso não é mais esquisito do que o fato de consentirem pertencer a uma sociedade cujos altos escalões são ocupados por personagens, cuja identidade permanece secreta. Quem consente em ser dirigido por um desconhecido, por que não aceitaria também o jugo de uma doutrina incompreensível? Hein? A resposta é, no fim das contas, a mais óbvia, gente. O medo, porra! É o medo. É o desejo despropositado de segurança. Forma larvar e passiva do desejo de poder. É isso que move os homens a submeter-se a esse gênero de coisa, gente. Tá certo? Esse medo não é de todo despropositado. Se é verdade que a maçonaria se originou nas corporações de ofícios da Idade Média, é fácil compreender que nessas corporações, com sua disciplina do arcano, o homem do povo encontrava a proteção de uma força capaz de intimidar nobres e clérigos. Da lealdade corporativa à disciplina do arcano, a menos que um passo. Pela salvaguarda do próprio pescoço, um homem jurava obedecer ordens emanadas de fonte secreta, defender até a morte os segredos da organização e viver entre os demais homens para sempre como uma identidade dupla, como um espião. A mão das organizações secretas sempre foi pesada, pessoal. Talvez mais do que a nobreza ou a do clero. Mas em certas horas, seu jugo deve ter parecido mais suave. Isso aconteceu, por exemplo, às vésperas da queda do antigo regime na França, quando a aristocracia, em peso, achou que dentro da maçonaria podia encontrar um abrigo seguro contra as tempestades que se aproximavam. O próprio Luís XVI submeteu-se aos ritos e juramentos. Nota de rodapé. O papel da maçonaria na Revolução é bastante ambíguo. De um lado, todos os líderes revolucionários pertencem à organização, de outro, também são maçons, o rei e toda a sua curriola. Jean-Charles Pichon julga que, a partir do momento em que a maçonaria introduziu em seus ritos, a matança simbólica do pai dos arquitetos, Irã, construtor do Templo de Salomão, seguida de sua ressurreição, ela assumiu definitivamente sua vocação revolucionária.
mas que nem os personagens de destaque na época, nem a maioria dos maçons até hoje, se deram conta das implicações mais óbvias desse ritual. Não sei o que pensar dessa tese, mas sem dúvida ela merece atenção. Ver História Universal de las Sectas, Opus Cit, capítulo 13. A mesma ambiguidade nota-se na atuação da maçonaria quando da formação do Império do Brasil. Pedro I é convidado a entrar na organização, elevado rapidamente à condição de grão-mestre, e em seguida boicotado pela maçonaria mesma e levado à abdicação. Ver Otávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1957. Sobretudo T2, capítulo 13, e T3, capítulos 24 e 25. Ainda nota, professor. Muito bem. Mas os Estados Unidos, gente, são o primeiro país cujos governantes são todos, ou quase todos, maçons, hein? E onde, não havendo oficialmente religião protegida pelo Estado, a situação de fato é governo maçônico. E governo maçônico quer dizer o seguinte: todos os conflitos abertos, todas as disputas políticas travadas diante do público, que constituem a pulsação mesma da vida democrática, não são senão a exteriorização de divergências nascidas e elaboradas dentro da maçonaria, meu filho. A espuma democrática encobre e disfarça a luta interna no seio de uma nova aristocracia, cuja unidade espiritual repousa nas mãos de um novo sacerdócio. Logo em seguida, quando o Brasil imitar o exemplo norte-americano e proclamar sua independência da Europa, a vida parlamentar do Império não consistirá de outra coisa senão de debates entre maçons, cujas divergências se erguiam sobre o fundo comum de um pacto de lealdades secretas. São maçons os conservadores, são maçons os liberais, é maçom o imperador, são maçons os porra dos agitadores republicanos, gente. Pairando invisivelmente sobre todas as forças em luta, a maçonaria sai vencedora em qualquer hipótese, porra! Muito mais que o imperador, ela é o verdadeiro poder moderador. A autoridade espiritual que acolheu em seu seio materno os partidos em disputa e unge o fronte do vencedor com o óleo bento da legitimidade. É um simplismo grosseiro, portanto, atribuir à maçonaria a responsabilidade pelos movimentos revolucionários, porque ela não se compromete com aqueles a quem auxilia. Do mesmo modo que a igreja medieval não se comprometia em conflitos dinásticos. Sua função é eclesial, não real ou imperial. Compreende? Como a igreja, ela dá nascimento a uma aristocracia, a uma casta governante, e sem mesclar-se diretamente no governo deste mundo, influencia decisivamente o curso das coisas, ensinando, orientando, estimulando, conciliando ou dividindo e equilibrando. Enfim, ao menos idealmente, o movimento do conjunto. O que diferencia ela da igreja é menos a sua ideologia, vaga, indefinida e elástica o bastante para comportar todos os arranjos e acomodações, do que sua invisibilidade. Nota de rodapé. Sem mesclar-se diretamente no governo deste mundo. Distinção capital que defensores da teoria da conspiração maçônica nunca enxergaram, ansiosos como estavam por denunciar, por trás de todos os eventos, um maquiavélico dedo maçônico. Fim da nota de rodapé. Quaisquer que fossem as intenções de seus fundadores, gente, o advento do governo maçônico nas Américas abre uma nova etapa na história do mundo,
a Era do Segredo. Daí por diante, a desmocratização progressiva das instituições, que é o aspecto mais patente da evolução política mundial, correrá parelha com o aumento incalculável das influências das organizações secretas, sobretudo das organizações secretas estatais do século XX, que neutralizará os efeitos da democratização para reduzi-la a pouco mais que uma distribuição de doces para aplacar criancinhas zangadas. Dizer uma nova etapa não é exagero, mas que se procure. Não se encontrarão em nenhuma outra época ou civilização coisas como a CIA, a KGB, a espionagem industrial generalizada. Os milhares de seitas de hoje vinculam uma boa parte da população mundial a pactos de lealdade confidenciais e outros tantos fatos que assinalam uma ascensão sem precedentes da força dos fatores secretos na produção do acontecer histórico. Os historiadores, meu filho, raramente mostram sensibilidade para o ineditismo desse fenômeno, que é uma das marcas diferenciais do século XX em relação a toda a história anterior. Né? Nota de rodapé. Qual é o número da nota, professor? 187. Só estou quase dormindo aqui, professor. Se for dormir, então a gente para de ler aqui. Não, vamos lá. Aguento mais um pouco ainda. Mas a hora que eu não aguentar, eu aviso, tá bom? O mesmo não se pode dizer dos personagens envolvidos. Além do Lê, que foi diretor da CIA por décadas, é assim que fala, professor? Não, é Além Dulles. Tá bom. Além Dulles, que foi diretor da CIA por década, reconhece muito pertinentemente a diferença abissal de escala que separa os modernos serviços secretos de tudo o que até o século XX se conhecia como espionagem. De um lado, os serviços de inteligência ultrapassaram muito o campo das informações militares para abranger toda a vida social e psicológica das nações, penetrando até mesmo na intimidade dos costumes familiares, da vida sexual, etc., invadindo ostensivamente a esfera dita privada. Ver o ofício de espião, tradução portuguesa, Lisboa, Guimarães, S/D. De outro, cresceram ao ponto de se tornarem virtualmente incontroláveis. Num dos documentos mais impressionantes já publicados a respeito, Journey into Madness, Medical Torture and the Mind Controllers, London, Corgi Books, 1988. Conta de um centro de treinamento de torturadores médicos criados pela CIA. Denunciado no Congresso, o centro foi fechado, mas os profissionais lá treinados se espalharam pelo mundo, oferecendo seus préstimos. Thomas foi encontrar um deles no Líbano, servindo à organização terrorista que sequestrara um funcionário americano e torturara ele para extorquir informações. Caramba! Fim da nota, professor. É evidente, gente, que o advento do governo maçônico constituiu nada mais que o estopim a desencadear um processo de secretude crescente em escala mundial, que nem a maçonaria nem qualquer outra organização poderia jamais controlar. Mas também é certo que não se pode compreender esse processo sem remontar às suas origens, né? E que nessas origens se encontra a participação das sociedades secretas na formação dos governos americanos, bem como na Revolução Francesa e no desenrolar das mutações políticas e ideológicas ao longo do século XIX. Um capítulo que permanecerá demasiado obscuro enquanto se enforcarem essas sociedades
se enfocarem essas sociedades como meras forças políticas secretas, sem ter em conta o caráter específico da sua ação, porra, no mais das vezes de ordem suprapolítica e propriamente sacerdotal. E, finalmente, é claro que não se pode nem de longe entender fenômenos como o do atual banditismo organizado, sem referi-lo ao quadro geral disso, que chamei secretude crescente. Nota de rodapé. Que sociedades secretas de objetivo originariamente iniciático e sacerdotal se transformem depois em quadrilhas de bandidos, eis um fenômeno que não é nada novo na história. Essa foi a origem da máfia, bem como das tríades chinesas. O que é inédito na história do mundo, com a possível exceção da Ordem dos Assassinos no Oriente Islâmico, é a extensão do poder dessas organizações e o fato de que seus principais opositores são também organizações secretas, estas de cunho estatal. Nossa, tá descrevendo o Brasil, hein, professor? Pois é, eu já disse, né? Mas o povo não entende. Mas se tudo isso é claro, então não se justifica o desprezo dos historiadores e cientistas sociais por esse fenômeno. Não se justifica, mas se explica. Hein? O papel do secreto na vida política ampliou-se de tal maneira que ultrapassa as possibilidades imaginativas do homem comum e penetra naquela zona de improbabilidade que raia a ficção. Impossível, puro e simples. Seu próprio crescimento desmensurado torna-o invisível. E a invisibilidade, gente, é o fermento que o faz crescer mais ainda. Hein? Lembra dessa notinha aí, menininho? Ó, deixa eu até ver pra você aqui, ó. E tem nota pra cacete ainda pra você ler. Você vai ficar aí, você não vai dormir, não. Mais 3 páginas. Pode ficar aí e não reclama. Tá bom, professor. Qual que é o número da nota? 180. Qual que é? 189, já vi. Que intelectuais maçons ou pró-maçons sejam os primeiros a lutar pelas interpretações materialistas e sociologizantes da história, pela exclusão de todo fator espiritual na explicação histórica, exclusão que a fortiori leva a omitir também toda interferência específica das sociedades iniciáticas na produção dos fatos, eis aí algo que poderia atentar-nos a endossar a teoria conspiratória, segundo a qual essas sociedades dirigem conscientemente a trajetória do mundo, pelo hábil manejo do segredo, impondo como científicas exclusivamente aquelas interpretações que as ocultam. Elas se utilizariam de hordas de intelectuais céticos e materialistas, como de um muro protetor para garantir sua invisibilidade, de modo a poder manipulá-los com a ajuda deles mesmos. Da minha parte, vejo nesse fenômeno antes um efeito avestruz, no qual as entidades esotéricas acabam por se tornar elas mesmas inconscientes de sua ação no mundo. Que a maçonaria assuma como suas certas ações que lhes são imputadas por seus adversários. Perdão, eu li errado. Que a maçonaria assuma como suas certas ações que lhes são imputadas por seus adversários, ver o comentário de Guénon ao livro de Lantoine, citado na nota 179. É indício eloquente de falta de consciência histórica. Enfim, o manipulador, se existe, é o mais manipulado de todos. Há uma diferença profunda entre influenciar e dirigir. Entre a teoria conspiratória, segundo a qual as sociedades secretas dirigem o curso da história, e a ideologia científica que omite completamente a influência delas,
exceto quando reduzidas a inócuas forças políticas sem peso específico, deve haver lugar para um sensato meio-termo que mereça, de pleno direito, o qualificativo de científico, temporariamente usurpado pelo dogma da cegueira metodológica obrigatória. Esse meio-termo é precisamente o que estou buscando nestas páginas, não sendo nem maçom nem anti-maçom. Fim da nota. Muito bem. De outro lado, a convicção generalizada, incutida pela ideologia democrática, de que a história do mundo evolui no sentido da crescente circulação de informações, não é de molde a propiciar nenhuma valorização dos fatores secretos. E os intelectuais não estão imunes a essa crença, né? De modo geral, gente, a intelectualidade moderna mostra uma completa inépcia ao lidar com esses assuntos, ora mistificando-os, ampliando fantasiosamente o poder das sociedades secretas ao ponto de fazer delas o demiurgo invisível da história, ora afetando uma superioridade blasé, que, do alto do seu conhecimento quase divino de leis históricas supostamente impessoais e objetivas, não desce ao exame de miudezas esotéricas, e em nada poderiam, no seu entender, afetar o curso das coisas, né? Como que num pacto destinado a bloquear por dois lados o acesso a uma compreensão real do assunto, os historiadores e cientistas sociais tendem à indiferença olímpica, os literatos ao deslumbramento misticoide. Um exemplo desta última atitude é Shelley, gente. Influenciado desde a adolescência por um seguidor do Illuminati da Baviera, depois impressionado pelos relatos antimaçônicos do Abade Barruel, acabou por tornar-se o porta-voz mais intelectualizado da concepção conspirativa da história. Seja sob a forte impressão de leituras mal digeridas. Você tá passando sono pra mim, hein, porra. Você é foda também, moleque. Ah, desculpa, professor. Para aí, então. Não, que porra de parar, já tá acabando. Vou continuar aqui. E o assunto tem que terminar. Vamos terminar de explicar pra esse povo aqui, pra eles já saber como é que funciona essa porra de maçonaria. Aqui também não é problema também. Seja sob a forte impressão de leituras mal digeridas, seja sobre o impacto mesmo de experiências pessoais traumáticas, muitos escritores modernos divulgaram a existência e a atuação de forças secretas, mas dando-lhes interpretações simbólicas, veladas e subjetivas, capazes de citar morbidamente a imaginação popular, sem nada esclarecer quanto à natureza do fenômeno. Todos os escritores, gente, poetas, cientistas, que tiveram contato mais próximo com os gurus misteriosos e sociedades secretas, saíram traumatizados, porra, saíram atônitos, incapazes de elaborar intelectualmente suas experiências, mas sempre dispostos a lhe dar algum tipo de expressão mistificatória. Muitos dos monstros e vampiros que povoam a literatura do Ocidente nos 2 últimos séculos, a começar pelo mais célebre de todos, o Frankenstein de Mary Shelley, são personificações veladas de sociedades secretas, gente. Do mesmo modo que muitos dos temas da poesia e da ficção constituem traslados quase literais de ritos e símbolos de organizações esotéricas e pseudo-esotéricas. Bem, eu já mencionei lá atrás o domínio tirânico de Georges Gurdjieff, o domínio tirânico que ele exercia sobre as mentes de seus discípulos, lembra? Entre as quais se encontrava não pouca celebridade das letras e das ciências, reduzidas à condição de crianças atônitas nas mãos do poderoso mistificador. Dê uma lidinha aí, só nesse pedacinho mesmo. Ver John Bennett, Witness, The Autobiography of John Bennett. Pronto, lindo.
foram comidas pela esfinge por incapacidade de decifrá-la. Contemporâneo de Gurdjieff, Aleister Crowley semeou o desespero e o terror entre os jovens intelectuais portugueses que se colocaram sob a sua influência no começo do século. Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa. A regra geral nesses casos é a absoluta inermidade do intelectual moderno ante a mão noturna que o guia. William Butler Yeats, pessoal, 1865 até morreu em 1939, ele era leitor de Madame Blavatsky, e frequentador de ciclos ocultistas. Sua esposa, que era médium, disse-lhe que recebeu dos espíritos uma misteriosa mensagem cifrada, que expunha sobre forma simbólica de um ciclo lunisolar de 28 dias o conjunto de todas as formas possíveis da personalidade humana. Yeats, impressionado, ele compôs com essas imagens a Vision, em 1926. O impacto foi grande, pois a obra pareceu aos críticos, ignorantes de toda a mística autêntica, trazer conhecimentos esotéricos de insondável profundidade, que barbaridade, e destituídos de fontes históricas reconhecíveis, só podia ter sido inspirados do além. Até um escritor de notórias simpatias marxistas como Edmund Wilson ficou embasbacado. Bem, gente, o próprio Yeats, ele não entendera absolutamente nada da mensagem atordoada. Deu de revirar toda a literatura filosófica ocidental em busca da explicação. Foi debalde, mas depois de 3 anos, os espíritos puseram fim aos seus tormentos, ordenando-lhe em nova mensagem que parasse de estudar o assunto. Até o fim da vida, gente, Yeats não soube se sua visão, era verdade ou ilusão. Atormentava-se entre dúvidas insolúveis, sentia-se meio sábio, meio impostor. O episódio teria sido levado a melhor termo se o poeta, ao invés de confiar-se cegamente a ensinamentos espirituais, de origem mais que duvidosa, tivesse ido estudar os clássicos da mística oriental, porra. A classificação completa do ciclo da personalidade poderia ser encontrada, por exemplo, nas obras de Muhyiddin Ibn Arabi. O ciclo da personalidade não é uma aplicação particular da processão dos nomes divinos, divididos no símbolo astrológico pelas 28 casas lunares, que dá origem à manifestação cósmica e se repete analogicamente no microcosmo da alma humana. Conferir Titus Bucardit, Clé Spirituelle de l'Astrologie Musulmane d'après Muhyiddin Ibn Arabi, Milano, Arquet, 1978, capítulo 3. E se os gurus de Yeats queriam lhe ensinar isso, por que simplesmente não lhe deram para ler uma tradução de Ibn Arabi? Ou de algum dos outros muitos místicos islâmicos que tratam do assunto, Por que tiveram de transmitir o ensinamento para uma médium em transe, de certo mais hipnótico do que espiritual, omitindo as fontes e rodeando o ensinamento de uma aura misteriosa que só poderia servir para confundir a ela e o marido, Bem, a resposta é simples. Fizeram isso pelo mesmo motivo com que a Madame Blavatsky, ao reproduzir trechos de um clássico tibetano que lera em tradução alemã, preferiu dizer tê-los encontrado na cópia única, guardada às 7 chaves no mosteiro subterrâneo do Oriente. Fizeram isso, pessoal, porque a força do dominador psíquico reside no mistério, e não onde não há mistério. É preciso fabricar um. O caso revela a triste condição do intelectual europeu, à mercê das influências psíquicas, que não pode compreender nem dominar, às quais atribui erroneamente uma origem celeste,
e às quais prestam culto supersticioso, feito de temor e de suspeita, e sem a verdadeira fé, gente, terminando por sentir-se um misto de otário e vigarista. Hã? Muito bem. As histórias de artistas e intelectuais manipulados psiquicamente e feitos de palhaços por pseudomestres espirituais do século XX formam um tremendo requisitório contra a presunção da intelectualidade moderna. Orgulhosa porta-voz de uma época que se julga o apogeu da autoconsciência humana. Um dos mais deprimentes capítulos dessa epopeia tragicômica, gente, foi o destino de um outro grande poeta inglês, Robert Graves, nas mãos do gozador cosmo Omar Ali Shah. O caso é narrado em detalhes na biografia de Graves por Martin Seymour Smith. Omar, nota de rodapé em Omar, né? Omar Ali e seu irmão Idries formam talvez a mais famosa dupla de farsantes espirituais da Inglaterra. Sua história nada edificante foi publicada na revista Encounter em maio de 1955. Ainda nota, professor. Dominado psiquicamente por Shah, que era seu guru, Graves foi induzido a colaborar como inocente útil. É claro, no que se considera a maior fraude literária do século, por uma nova tradução do Rumbaiyat de Omar Khayyam, pretensamente baseada num manuscrito inédito que estaria desde séculos sob a guarda da família Shah, no Afeganistão. Pesquisas empreendidas por dois filólogos, John Bowen e L.P. Elwell Sutton, mostraram que o virtuoso manuscrito não existia e que a tradução que Shah transmitira a Graves para que a pusesse em versos, era simplesmente um plágio de uma adaptação americana do século XIX, porra! Graves, advertido de que estava sendo usado para uma fraude, se fez de donzela ofendida e morreu, sem ter dado o braço a torcer. Pois é, meu filho, um autor de nome Ernest Scott, porta-voz, talvez pseudônimo, da organização de Omar Ali Shah, chega a declarar expressamente que essa e outras entidades esotéricas gostam de apoderar-se das mentes de intelectuais e envolvê-los em situações persecutórias que os levarão ao desespero. Ele cita, em particular, o caso de John Fowles, cujos enredos francamente paranoicos, The Collector e The Magus, foram inspirados nesse tipo de experiência. Nota de rodapé. Ambos depois filmados, o primeiro com Terence Stamp e Samantha Eggar, o segundo com Anthony Quinn. Fim da nota. Fowles não desmentiu, supondo que coisas análogas poderiam dizer-se de Stephen King e Colin Wilson, provavelmente também até de Doris Lessing. O lado mais deprimente dessas histórias, pessoal, é que os intelectuais ludibriados se sentem mais ou menos como mulheres estupradas, humilhados no seu ponto de maior orgulho, a inteligência, raramente ou nunca admitem que foram feitos de idiotas. Preferem aludir ao assunto de maneira indireta e simbólica, ajudando assim a dar às proezas de seus algozes uma aura de prestígio mágico. Ora, porra, ninguém nega que a experiência de colocar-se sob o domínio de uma mente maligna pode dar às fantasias literárias de um escritor um atrativo misterioso e contribuir para seu sucesso. Mas esse sucesso é obtido através de uma diminuição de consciência, de uma automistificação voluntária, que se torna mais imoral ainda na medida em que vai contaminar leitores e espectadores inocentes. É precisamente por meio de intelectuais e escritores
que organizações esotéricas, pessoal, e pseudo-esotéricas, né, exercem sua influência sobre toda a sociedade, porra. Uma influência que afeta antes os estratos profundos da psicologia coletiva do que a superfície da história política. Não deixa de ser curioso que aqueles mesmos intelectuais que difundem visões fantasiosas atribuindo às sociedades secretas um poder demiurgo inexistente não se deem conta de que o único poder efetivo que elas exercem é precisamente aquele que servem de instrumento. O poder de moldar o imaginário social, tá certo? Praticamente na totalidade dos casos, os traumas de experiências interiores, né, induzidas por guias espirituais malignos, acabam se transformando em literatura mistificatória, pessoal, que, aludindo aos acontecimentos de maneira velada e encobrindo-os de uma aura simbólica atraente, autolisonjeira, só serve para deixar o público naquele estado de dúvida temerosa, que logo se transforma em atração e vulnerabilidade. Olha, com exceção provavelmente única de Augusto Strindberg, que enunciou corajosamente o mistifório teosófico e levara ele quase à demência, os intelectuais amedrontados por pseudos gurus acabam por virar discretos apologistas de quem os atormenta. Nota de rodapé: ver Augusto Strindberg, Inferno. Fim da nota. Foi muito raro que, ao longo dos últimos 2 séculos, o intelectual que tivesse tido contato com sociedades secretas elaborasse essa experiência de uma maneira intelectualmente digna e escrevesse sobre elas de maneira a esclarecer ao público. Diante de tantos e tantos casos que mostram a passividade atônica, a inermidade dos intelectuais contemporâneos ante os fabricantes de segredo, a afetação de indiferença por parte daqueles que só conhecem o assunto de longe, não tem como deixar de parecer uma jactância adolescente, que se pavoneia para exorcizar um medo invencível, gente. Mas se os literários servem às organizações secretas, meu filho, por uma deleitação masoquista na escravidão voluntária, a afetação de indiferença superior por parte de filósofos, historiadores e cientistas sociais, muitas vezes, é uma simples cumplicidade consciente na manutenção de um segredo com que se comprometeram mediante juramento. Sempre que um estudioso acadêmico franze o nariz ante os assuntos esotéricos em nome de um pretenso rigor científico, a mais elementar precaução recomenda certificar-nos de que não se trata de um esoterista, ocultista, maçom ou Rosa Cruz enrustido, pois um verdadeiro rigor científico não se faz de superior em nenhum assunto e, sobretudo, não consiste em poses. Quando a pose se torna enfática demais, é que nela tem um elemento histrionismo. Elemento de histrionismo. Provavelmente um fingimento consciente, né? Nota de rodapé. Exemplo. Adam Shaft, marxista arrependido, maçom, publicou numa revista maçônica uma análise histórica baseada em métodos astrológicos. Na hora de divulgar o mesmo estudo em livro, A Sociedade Informática com Ciências Sociais da Segunda Revolução Industrial, tradução Carlos Eduardo Jordão Machado e Luiz Arturo Aloges, São Paulo, Brasiliense, 1955. Expurgou o texto de todos os elementos astrológicos e esotéricos, para dar às suas conclusões a aparência de terem sido obtidas por meio exclusivamente científicos. Fim da nota de rodapé. No entanto, tá acabando, tá, menininho? Só falta 2 parágrafos aqui. Ai, que bênção, professor.
Ei, mas você ficou um tempão sem ler. Você precisa dar menos tempo, viu? Faz quase 2 semanas que você publicou o anterior. Ah, professor, eu tô com tanto compromisso. Mas vai, professor, lê pra gente acabar logo. Eita, parece que não gosta de conversar, viu? Então vamos lá, vamos continuar aqui. No entanto, é verdade, por outro lado, que um potente desestímulo ao estudo dessas questões vem do fato de que elas foram abundantemente enfatizadas de maneira unilateral por autores comprometidos ideologicamente com certas alas extremistas, como Leon Ponsin, à direita, ou Ivan Maisky, à esquerda, cada um denunciando as sociedades secretas dos outros, e se envolveram numa aura de tagarelice retórica reverente. Mas não está na hora de, pelo menos, alguns estudiosos proclamarem sua independência de compromissos ideológicos, ou mesmo de lealdades secretas, e começarem a investigar a sério aquilo que talvez nenhum dos poderes deste mundo gostaria de ser investigado? Nota de rodapé. Minhas investigações pessoais a respeito do fenômeno da secretude crescente estão longe de ser totalmente conclusivas, como o leitor bem está vendo por estas páginas. Mas aqui não se trata de dar respostas prontas, e sim protestar contra a indiferença às perguntas. Pois se não tenho resposta senão em germe, e se os germes ainda germinam no ventre da dúvida, uma coisa, no entanto, é certeza absoluta. Não podemos compreender o curso da história contemporânea sem fazer essas perguntas, por mais que suas respostas devam permanecer, por não se sabe quanto tempo, na esfera das conjecturas ou da mera probabilidade razoável. De outro lado, o fato de não conhecermos ainda em detalhe todos os enlaces causais que levam das origens do processo até o seu estado presente, não pode impedir-nos de admitir que alguma ligação tem de haver entre as duas coisas. Fim da nota, professor. Se tantos podem mobilizar o melhor de sua energia intelectual para cobrir certas realidades, porque nem mesmo uns poucos poderiam dedicar-se ao empenho de desocultá-las, não? Paul Johnson mostrou que, em regra geral, os intelectuais que fazem a cabeça do mundo moderno são tipos bem pouco confiáveis, quase sempre mais comprometidos com a busca do poder e do autoengrandecimento do que com a investigação da verdade, gente. Mas será possível que a casta intelectual inteira esteja comprometida com a mentira e o autoengano? Que ela componha na sua totalidade um sacerdócio do falso? Ah, é cedo para responder, tá certo? Talvez a resposta só vinha dentro de muitas gerações. Mas, por enquanto, o tema das sociedades secretas pode servir de pedra de toque, dividindo os intelectuais entre os que se dispõem a buscar a verdade sobre o assunto, e aqueles que preferem mistificá-lo ou fugir dele. Pronto, menininho, terminou. Agora você pode terminar aí. E eu vou subir, você vai dormir, tá bom? Tchau, pessoal. Eu vou subir aqui que o menininho tá bem cansado, meu bem. Ele trabalhou muito hoje, tadinho. E eu explorei bastante ele. E vocês também. Espero que vocês tenham gostado da leitura, tá bom? A gente vai continuar, ainda tem mais um pedacinho desse capítulo pra gente fechar, tá bom? Fica com Deus. Valeu, pessoal. Fim da leitura de hoje. Boa noite, durmam com Deus e a gente se encontra na próxima leitura, no próximo capítulo. Ah, não esquece, deixa o like. Essa eu fiz com bastante cansaço, mas foi por vocês. Valeu? Compartilha aí com a galera aí e ajuda a gente a crescer esse canal. Valeu, fica com Deus, um abraço.